Olá, bem-vindos. O meu nome é Eurídice Cristo. Eu sou facilitadora de literatura e criadora do método Real Reaprender a Ler. E hoje vou falar sobre clássicos. O que é um clássico? A definição de clássico não é objetiva e é difícil definirmos com objetividade o que é um clássico. Mas há algumas características que ajudam a definir o que é um livro clássico. Um clássico é um livro que nunca acabou de dizer o que tem para dizer. Isto é uma definição que aparece no livro Por que Ler os Clássicos, de Italo Calvino, que é um escritor e um estudioso de literatura também. E ele tem esta definição que eu gostei muito, que é: um clássico é um livro que nunca acabou de dizer o que tem para dizer. O que é que isto significa? Significa que, por muitas vezes que nós leiamos um livro, um clássico, nós vamos encontrar sempre novos significados, novas mensagens, e é como se estivéssemos a ler pela primeira vez. Portanto, ele ainda não deixou de falar connosco. O livro, aquilo que nós vamos encontrar no livro, depende muito de pessoa para pessoa e também depende muito do momento da vida em que nós estamos, do nosso grau de maturidade, das nossas vivências, da nossa visão do mundo, etc. Por isso, muitas vezes, um livro que nós lemos na adolescência e na juventude, se formos ler o mesmo livro passados anos, na fase adulta, nós vamos descobrir coisas que não tínhamos visto naquela altura, que não tínhamos prestado atenção, porque não tínhamos maturidade suficiente para isso. E, portanto, aquele livro diz-nos sempre coisas diferentes conforme o momento da vida em que nós o lemos. Outra característica é que os clássicos trazem em si a marca das leituras que antecederam a nossa e eles também influenciam as leituras subsequentes. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o clássico ele resulta de clássicos anteriores, de livros anteriores, das leituras que aquele escritor fez. Os clássicos eles citam-se uns aos outros porque eles são inspirados em livros antes deles. Da mesma forma, eles influenciam os livros que se seguem. Eles deixam sempre uma marca na história. Eles influenciam de tal forma que dão origem a filmes, a séries de televisão, a livros de quadradinhos, de banda desenhada, inclusive até a anúncios publicitários, a videojogos, etc. São livros que realmente vão influenciar e que vão dar origem a muitas obras posteriores. Os clássicos resistem ao tempo, eles têm um selo de qualidade passado pelo tempo. Na altura em que aqueles livros foram escritos, outros livros foram escritos também, mas por algum motivo não chegam até nós, não perduraram no tempo. Então, se estes livros que nós chamamos clássicos, eles perduraram no tempo, é por algum motivo, é porque realmente eles têm qualidade para isso. Outra característica dos clássicos é que quanto mais nós ouvimos falar sobre eles, porque já vimos filmes e já vimos séries, etc., mas ele vai se revelar como novo quando nós lermos esse livro de facto. Mesmo que nós conheçamos a história, nós vamos nos surpreender quando formos ler aquele livro. Não faz muito sentido falar de spoilers em relação aos clássicos, porque muitos livros que são clássicos, nós sabemos o desfecho, nós conhecemos o final daquela história. Quem não conhece o final de Romeu e Julieta, por exemplo, de Shakespeare? Quem não conhece o final da Bíblia? Mas esses livros continuam a ser lidos. E não é por nós conhecermos o final da história que nós vamos deixar de ler. Nós vamos ler e vamos achá-los novos, porque nós conhecemos aquela história, mas não conhecemos aquele livro. E aquele livro é muito mais que a história, muito mais que o enredo. Outra característica é que o clássico é um livro que ele se configura como equivalente do universo, tal como os antigos talismãs, que explicavam tudo. Um clássico, ele explica quase tudo. É aquele livro a que nós vamos recorrer quando nós precisamos encontrar uma resposta para algo. Ele dá sentido ao mundo, ele dá sentido ao nosso mundo, ele tem resposta para tudo. Essa também é uma característica dos clássicos. Portanto, ele é universal. E outra característica dos clássicos é que são aqueles livros em que já se disse muito mal sobre eles. Já se disse mal, já foram alvo das críticas mais sórdidas, mais acutilantes, mais ruins, e no entanto eles continuam aí.
Portanto, não diga mal dos clássicos, porque eles estão para ficar. E essa é uma característica que eu gosto particularmente. O clássico é aquele livro sobre o qual já se disse muito mal sobre ele. E para terminar esta aula sobre os clássicos, eu convido-vos a deixarem curtida aqui no canal e nos comentários dizerem, por favor, qual é o vosso clássico ou os vossos clássicos preferidos. Eu vou gostar de saber. Muito obrigada pela vossa atenção e até à próxima. Boas leituras!